Criatividade consciente. Como transformar sua vida, sua carreira e seu negócio. Vamos falar sobre como ser criativo de forma consciente. E quero começar te fazendo uma pergunta simples, mas extremamente profunda. Quando foi a última vez que você se permitiu criar algo de verdade? Não estou falando de criar algo perfeito, estou falando de criar algo autêntico, verdadeiro, algo que tenha a sua verdade. Porque na prática, a maioria das pessoas não deixou de ser criativa. Ela apenas foi se desconectando de si mesma. E hoje eu estou aqui para te mostrar que a criatividade não é um talento. Criatividade é um estado de consciência. E quando você acessa esse estado, você transforma tudo. Sua vida, suas decisões, seus relacionamentos e também os seus negócios. A criatividade é algo nato que existe dentro de nós, mas quando a gente se desconecta do nosso ser e da nossa alma, a gente se desconecta da criatividade também. Mas tudo isso tem jeito e eu vou mostrar como. Eu trabalho há anos com inovação, dentro de empresas, startups, governos, instituições, mas também trabalho com desenvolvimento humano e terapias integrativas. Por isso eu estudo o ser humano, o futuro da humanidade, para onde a gente está indo e onde a gente já desbravou e vivenciou. O que a gente já vivenciou, que ainda faz parte e fará parte da nossa vida e o que não fará mais parte. E eu descobri que na prática é muito simples. Não existe inovação real sem transformação interna. Você pode ter método, ferramenta, tecnologia, mas se você continua igual com o mesmo pensamento de sempre, você só repete padrões, só que com uma cara nova. A verdadeira inovação começa de dentro. Ela começa quando você se questiona. Por que eu faço do jeito que eu faço? Isso ainda faz sentido? São algumas perguntas que a gente pode fazer. E outra muito importante, isso tem a ver comigo? Todas essas perguntas e respostas exige coragem, porque a criatividade existe coragem. Então você tem que responder com autenticidade para que você volte a deixar a criatividade aflorar. Nem sempre ela desapareceu completamente. Algumas vezes ela só está adormecida e silenciada. Então a criatividade é um ato de coragem. Coragem de sair do automático, coragem de se escutar, coragem de mudar, coragem de realmente fazer um scanner do seu corpo, da sua vida e ver o que ainda está paralisado. Por quê? Algumas vezes os nossos órgãos, o nosso corpo vai dando sinais de paralisação. Aí a gente tem todos esses diagnósticos, né? Nós temos diagnósticos de saúde mental, diagnósticos de artrite, artrose, fibromialgia, tantos e tantos diagnósticos que nos paralisam, até mesmo com muitas dores. O nosso corpo está dizendo algo. Ele pode estar dizendo que nós estamos desconectados. Desconectados de quem somos, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa criatividade, da nossa fé, seja como for. Escute os seus sinais, escute os sinais do seu corpo, da sua mente, observe as suas atitudes. Só você pode transformar a sua vida. Somente você pode se conectar novamente com a sua criatividade. Hoje, a gente vive em um mundo acelerado, cheio de informação, cheio de pressão. E isso tem um efeito silencioso. As pessoas estão cada vez mais ocupadas e cada vez menos conscientes.
E sem consciência não existe criatividade. O cérebro entra em um modo de sobrevivência. E nesse modo ele não cria, ele repete, ele copia. Repete decisões, repete comportamentos, repete histórias. E aí surgem frases como: eu não sou criativo, eu não sei o que fazer, eu me sinto perdido, nada do que eu faço presta. Mas na verdade é outra questão. Você não perdeu sua criatividade e você não é nada disso. Você só se desconectou dela. Você silenciou a sua criatividade. E aqui está a chave para tudo isso. Criatividade não nasce do excesso, ela nasce do espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço interno. Quando você desacelera, você começa a perceber que quando você se observa, você começa a entender. E quando você se entende, você começa a criar com intenção. Isso é a criatividade consciente. Não é fazer mais, é fazer com presença. Não é ter 1000 ideias, é ter ideias alinhadas com o seu propósito de vida, alinhadas com o futuro da humanidade, com o que o mercado e o seu cliente está exigindo. Tudo muda e o nosso consumidor também. Se você quer criar algo para a sociedade, para o mercado, para a sua empresa, para a sua casa, seja o que for, tenha uma inovação, uma criação consciente. Eu quero te deixar agora um modelo simples, prático e aplicável. São 3 pilares da criatividade consciente. 1. Consciência. Pare, observe, questione. O que você está vivendo hoje? É uma escolha ou um padrão? O que você faz no automático ainda faz sentido? Sem consciência você não cria, você só reage. Por isso, responda essas perguntas que eu acabei de te fazer e veja quais são as respostas e o quanto você pode mudar a partir delas. 2. Conexão. Conexão com você. Conexão com os seus valores, com a sua energia, com o que realmente importa. Criatividade não vem da comparação, ela vem da autenticidade. Quando você mais tenta ser igual, você menos criativo se torna. Por isso, faça o seu e seja autêntico. 3. Ação com consciência. Ideia sem ação é só um pensamento bonito. Mas ação sem consciência gera desgaste. O segredo está no equilíbrio. Pequenas ações consistentes e alinhadas fazem diferença. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Então, reflita sobre tudo isso para você começar a aflorar sua criatividade consciente. Agora, pensa na sua vida e onde você está no automático. Vamos continuar com essa reflexão. Será que é no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas decisões? E se você começasse a agir com mais consciência, o que mudaria? Talvez você não precisasse de uma nova vida. Talvez você precise mesmo de um novo olhar para a sua vida atual. Tudo é perfeito como é. Valorize a sua vida e avalie
O que você está fazendo no automático e onde você está vivendo em um padrão imposto e não decidido por você. Eu quero te deixar mais uma reflexão. O mundo não precisa de mais pessoas ocupadas. O mundo precisa de pessoas conscientes, pessoas que criam com propósito, que inovam com intenção, que vivem com verdade. Porque quando você acessa a sua criatividade, você não só transforma a sua vida, você se torna parte da transformação do mundo. E você pode mudar isso agora. O nosso cérebro, ele funciona de forma de treino, né? A gente treina o nosso cérebro. A gente vai fazendo ações, ritos, rituais, estudos constantes para gerar uma mudança efetiva no nosso cérebro. Por exemplo, nós temos algo que eu estudo bastante, que é a neuroplasticidade do cérebro. Nele, a gente estuda, nesse conceito, a gente estuda sobre o quanto o cérebro é plástico. A gente repete padrões, ele muda, ele molda, ele cresce, ele modifica. Então, reflita como e o que você quer e treine o seu cérebro. O nosso coração é a nossa maior fonte de poder. E o nosso coração traz a nossa verdade, a nossa autenticidade e o nosso propósito. Mas é através da nossa mente que a gente toma determinadas atitudes. A gente se torna pessoas positivas, seguras e não com medo. Porque se a gente não treina o nosso cérebro, se a gente não pensa nisso, se a gente não começa a tomar novas atitudes, nós faremos a mesma coisa o tempo todo. Pode ser onde for. No seu trabalho, na sua casa, você toma as mesmas atitudes, apesar de muita gente acreditar que não, que é uma pessoa diferente em cada ambiente, mas não é. Você pode criar personagens e forçar esse personagem a existir, mas na verdade você só tem um cérebro e um coração. A criatividade nasce através do toque, dos sentidos, do olfato, da audição, da visão, do toque, da sinestesia. Tem pessoas que são sinestésicas, que gostam do toque, que gostam de sentir aquela emoção. E a criatividade aflora dessa forma. Então faça exercícios e atitudes, ações que você consiga usar as mãos, usar o seu corpo, dançar, fazer atividade física, fazer caminhada, respirar. A nossa maior tecnologia é a nossa respiração. A gente domina ela, ela nos acalma, nos coloca no centro da criatividade, nos coloca no caminho do propósito e ainda nos torna ainda mais criativos. Porque uma mente sã, saudável e, como eu falei aqui para vocês, com espaço para pensar e criar, essa mente é criativa. Se conecte novamente com a sua criatividade através do seu coração, do seu sentir. Toque, desenhe, assista algo que te glorifica, que te torna uma pessoa melhor. Esteja em ambientes que tornam você uma pessoa melhor e não ambientes que te diminuem, que te deixam inferior, porque isso tira a sua criatividade. Se nós pensarmos mesmo exatamente assim, como foi feito a criação, de onde vem o surgimento do ser humano, da natureza, de uma fonte criativa. E essa fonte criativa, ela é o nosso poder maior. Como que a gente tem insights, ideias, pensamentos? Não é do nada. É através do nosso sentir,
através da nossa conexão divina com a criatividade, e todos nós temos esse dom. Mas, por conta de traumas, situações que a gente já viveu na vida, algumas vezes a gente silencia. Então vamos nos conectar conosco. Tem outra ação também, a de repetir o padrão familiar ou de amigos do meio que a gente vive o tempo todo. Eu preciso trabalhar, vou dar um exemplo aqui. Eu preciso trabalhar no CLT, receber tanto para sustentar a minha casa e a minha vida, e eu em 5 anos tenho que ser promovido, em mais 5 eu tenho que ser promovido e eu vou chegar à presidência daquela empresa. Por que tem que ser assim? Será que é isso mesmo que você quer para sua vida? E se você quisesse mesmo é ser feliz e essa presidência se tornasse hoje, você criando o seu CNPJ e sendo o presidente da sua empresa? Pense em ações, ambientes, experiências que você está repetindo padrões e se conecte com a sua verdade. Se conecte com o seu eu interior, com a sua criatividade. Assista filmes, vídeos, seja o que for, audiobooks, tudo que te eleva, não perca mais tempo. Através do simples e da quantidade de conteúdos como esse aqui que eu estou trazendo agora, você pode transformar a sua vida. Você pode transformar o seu dia a dia, pode multiplicar a sua criatividade, a abundância na sua vida. Se você é filho de uma fonte criadora, que ninguém sabe a resposta oficial do significado divino de ser Deus, o que é Deus, nós temos aqui uma simples resposta que é: Deus é a fonte maior da criatividade, é a fonte maior da energia. Tudo é energia. Nós somos a pura energia. A gente materializa esse corpo e a gente pode materializar muitas outras coisas. Sua empresa está precisando de você, está precisando da sua criatividade, está aguardando a sua criatividade aflorar para criar novos produtos, serviços, processos e projetos. E até mesmo você pode ter uma forma de liderar, porque a liderança precisa de criatividade. E a criatividade vai te tornar um líder muito melhor. Se você é MEI, por exemplo, seja um bom líder para você mesmo, para os seus fornecedores, na sua casa. Lidere a sua casa. Se você mora sozinho, se você mora com muitas outras pessoas, você pode deixar o seu ambiente criativo, inovador, leve, fácil. Quanto mais você se conectar com seu mundo interior, com sua paz interior, com a ternura da vida, e eu vou te dizer, uma das maiores dicas que eu dou para todos os meus alunos e para quem me segue: a sua maior fonte de inovação é a gratidão. Para você inovar, criar e co-criar, colabore, agradeça, seja grato. Colabore com você mesma, colabore com o próximo. Onde está a sua rede de contatos, a sua rede de apoios, para você poder livremente contar a sua ideia e o seu projeto? Quem sabe essas pessoas vão co-criar com você, ou quem sabe vão te acolher, te dar ainda mais energia para você impulsionar o seu projeto, para você seguir em frente. E não se esqueça que a inovação algumas vezes é uma inovação pessoal, na sua vida pessoal. A neurociência traz que quanto mais a gente tem atitudes para a nossa vitória, nossas conquistas, quanto mais feliz a gente se torna, mais a gente conquista, mais a gente tem motivos para agradecer. Quando a gente dá o primeiro passo
no fluxo da abundância, da paz interior, da criatividade, a gente não volta mais atrás. Porque quem está na quinta série não vai para a terceira série, vai para a sexta série, sétima, é para frente que se anda. E eu desejo que a criatividade consciente reine na sua vida e você conquiste os seus sonhos e siga uma vida com propósito e com muita criatividade e inovação.